Olá, queridos alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo que fala sobre a narração. Então, na semana passada, só para retomar, nós falamos sobre. Nós começamos aqui, né? Falamos sobre o que é um relato, né? Falamos sobre a cronologia, sobre alguns fatos importantes na vida de Paulo Freire, falamos sobre alguns acontecimentos importantes também na vida da escritora maravilhosa Clarice Lispector, né? E aí, agora nós vamos começar então falando sobre elementos da narrativa. Então, vamos lá. A escrita tornou-se então fluida, e tanto que às vezes me senti escrevendo pelo puro prazer de narrar, que é talvez o estado humano que mais se parece à levitação. Então, quem escreveu isso foi Gabriel Garcia Marques, no prólogo de 12 Contos Peregrinos. É um escritor muito importante, que tem uma das obras dele, né? 100 Anos de Solidão. E aí, gente, então, né, o que afinal de contas, essa fala dele está fazendo aqui? Ela está falando, essa fala menciona, né, o ato de escrita, né? Então, ele diz que às vezes ele se sentia escrevendo pelo puro prazer de narrar, né? Então, há uma certa magia, né, nessa escrita, aos olhos de Gabriel Garcia Marques. Então, temos aqui, ao lado, um parágrafo sobre ele, né? Gabriel Garcia Marques foi um escritor colombiano, Aracataca, 1927, Cidade do México, cujos livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto de suas obras, dentre elas 100 Anos de Solidão, de 1967, que foi a que eu mencionei, né? É um dos principais representantes de um gênero que ficou conhecido como realismo mágico. Então vamos lá, queridos, vamos começar. Vamos falar sobre o enredo. Então, o enredo é a história em si, né? O enredo envolve os acontecimentos que constituem as ações de sua narrativa. No caso do relato de Paulo Freire, né, sobre o qual falamos na aula passada, a resposta à questão o que aconteceu nos coloca diante do enredo, né, constitui o enredo, a saber, a experiência nas aulas da professora Eunice Vasconcelos, né? Então, só para retomar, nós temos aqui, né, está na página, já que estamos projetando, né? Aqui, ó. Que página é? Página 90. Aqui na página 90, nós temos, ó, leia com atenção o texto abaixo. Minha primeira professora. A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. É claro que eu uso esse termo professorinha com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos e foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizado em casa por minha mãe e meu pai, durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras, né, não foi nada chata, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. Então, aqui nós temos uma menção, né, na aula de hoje, sobre esse texto, uma menção a esse texto. Então, aqui nós temos enredo, né? O enredo envolve os acontecimentos que constituem as ações de sua narrativa. No caso do relato de Paulo Freire, a resposta à questão o que aconteceu, né, nos coloca diante do enredo, a saber. Então, o que aconteceu nesse relato, né? Qual que é o enredo? Ele falava sobre a experiência nas aulas da professora Eunice Vasconcelos. Então, por exemplo, quando nós temos um autor que é selecionado para fazer parte de uma novela, né, para fazer parte de um filme. E aí, quando ele recebe essa história que vai ser vivenciada por ele, né, não só por ele, mas, né, por todo o elenco, mas quando ele vai receber a história dele, né, essa história pessoal, ele está recebendo ali uma parte do enredo, né? Então, o que aconteceu, né? Essa resposta constitui o enredo, tá?
Então, vamos agora falar sobre outro elemento muito importante na narrativa, que é o narrador, né? Então, o narrador, geralmente, quando contamos algo, o narrador está em primeira pessoa, como no caso do relato anterior, né, que estava em primeira pessoa. Essa escolha transfere à narrativa um tom mais pessoal, mais subjetivo, é a própria pessoa que está contando, né? Mas pode-se escolher narrar algo em terceira pessoa, de forma a se afastar dos acontecimentos. Então, a escolha da voz narrativa é fundamental para produzir o efeito de sentido esperado. Veja abaixo os principais tipos de narradores. Então, nós temos aqui o narrador personagem, né? O narrador observador e o narrador onisciente. Então, vamos falar sobre esse narrador personagem. Em primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós, é aquele que conta a narrativa e também participa dela, como no texto de Paulo Freire. Né? Então, ali no texto de Paulo Freire, nós tínhamos, então, né, era um texto em primeira pessoa, né, primeira pessoa do singular, ele contava essa narrativa e ele também participava dela, né? O texto que nós lemos há pouco. Temos aqui o narrador observador, em terceira pessoa do singular, então, narrador personagem em primeira pessoa, né? Narrador observador, em terceira pessoa do singular, ele, ou plural, eles, quem conta a narrativa não é o protagonista. Porém, o conhece bem, observa e relata o que ele sabe. Então, observa, né, o que sabe. Esse tipo apresenta um ponto de vista menos pessoal, né? Não é a história dele, né? Então, menos pessoal que o narrador personagem. Veja abaixo um exemplo desse tipo de narrador no relato de um professor sobre seu ex-aluno. Então, aqui a gente tem mais um textinho. Então, note a expressão em destaque, que evidencia, né, que explicita o envolvimento do narrador com a personagem principal. Então, aqui temos. Numa sala da universidade, Gastão, meu ex-aluno de colégio, aguardava o sinal para começar a fazer a prova de conhecimentos gerais no vestibular da UEM. Era a primeira vez que enfrentava o concurso. Tinha estudado em escola pública a vida toda. Começou a prova. Lembrou muitos conteúdos das aulas, às quais sempre assistira com dedicação. O que não sabia, tentava deduzir na hora. E quando parecia impossível a resolução, chutava. Era preciso confiar na sorte também. Então, aqui nós temos, né, uma narração, é um narrador observador, ele está observando, então, esse aluno, né, esse Gastão, né, e ele vai falando, ele aguardava o sinal, né, era a primeira vez que ele enfrentava o concurso, sabia que o menino tinha estudado a vida toda em colégio, né, em colégio público, começou a prova, ele lembrou muitos conteúdos das aulas, às quais sempre assistira com dedicação. Então, aqui nós temos, né, esse narrador que está observando e ele fala em terceira pessoa, ele fala de um aluno, né? Então, ele, né? Ele quem? Gastão. Né? Então, esse narrador não está falando dele mesmo, ele está falando de outra pessoa, né? No caso desse ex-aluno. Então, quem está contando a narrativa não é o protagonista, né? É o narrador observador. Porém, esse narrador, ele conhece muito bem, né, esse aluno. E ele está observando e está relatando aquilo que ele sabe, né? Agora, quando a gente vai estudar aqui o narrador onisciente, né, gente? Então, aqui nós temos o narrador onisciente. E é sempre importante pensarmos no nome, ó. Então, ciente é aquele que sabe, né? Você está ciente de que vai haver uma reforma? Sim, estou ciente, ou seja, sim, tenho conhecimento, sim, eu sei, né? Oni significa tudo. Então, o narrador onisciente é aquele que é ciente de tudo. É diferente do narrador que nós acabamos de estudar, que é o narrador observador. Então, o narrador observador, ele não tem acesso a todas as informações, não, tá? Então, aqui falando sobre o narrador onisciente. Em terceira pessoa, esse narrador é diferente dos outros na medida em que conhece todas as personagens, os seus sentimentos e os pensamentos. Não se envolve na história, apenas conta os fatos de forma impessoal. Esse tipo de narrador é mais presente em narrativas de ficção, já que conhecer profundamente as personagens e penetrar em seus pensamentos é pouco provável na realidade convencional. Ele pode, por vezes, emitir a sua opinião, ou seja, narrador intruso. Veja um fragmento
de Vidas Secas, né, que é uma obra muito importante também da literatura brasileira, de Graciliano Ramos, que é um escritor modernista, no qual o narrador é onisciente, mas mais parece induzir o leitor. Então, temos aqui o textinho. Então, vamos lá. Com certeza, existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Então, aqui, ó, essa parte está em negrito, né? Fabiano respondeu que não podiam. O mundo é grande. Realmente, para eles, era bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam meio confiados, meio inquietos. Olharam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. O que estariam pensando? Zumbiu sim a Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta, e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Sempre tinha razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Então temos aqui essa outra parte que está em negrito, né? Então, ó, ela devia ter razão. Ela sempre tinha razão, né? Então aqui nós temos quem é que tem acesso a essas informações? É o narrador, né? O narrador onisciente. Então o narrador onisciente diz: ela devia ter razão. Ela sempre tinha razão. Então essa questão, né, de ter razão sempre mostra um conhecimento que vai além da observação. É o conhecimento de um narrador que conhece todos os fatos, de um narrador que é ciente de tudo, né? Então, aqui, ele não sabe somente aquilo que é possível saber apenas pela observação, mas ele sabe do contexto de modo geral, né? Então, ela devia ter razão, ela sempre tinha razão, né? Agora, vamos falar sobre o personagem. Vamos falar sobre personagens, né? Então, vamos falar aqui sobre personagens, sobre espaço, sobre tempo, e na próxima aula a gente começa aqui falando sobre a sequência narrativa, tá bom? Então vamos lá. Personagem. Em uma narrativa, algo se passa com alguém, né? Paulo Freire é narrador e também personagem principal que sofreu as ações em seu relato, quando ele falava lá sobre começar a escrever as primeiras sentenças, que ele já era alfabetizado quando chegou à escolinha, né, da professorinha, termo que ele usa com afeto, com respeito. Então, todos os envolvidos em uma história, seja ela real ou não real, né, são personagens. Em uma narrativa, há personagens principais e secundários. Esses personagens secundários, eles também são chamados de coadjuvantes. Ou seja, eles têm um papel que fica em segundo plano, né? Não é um papel assim tão relevante na história como é o papel que os personagens principais têm. A professora Eunice e Paulo são os protagonistas da narrativa. Eles é que viveram aquela história, né? A professora Eunice na condição daquela que ensina e Paulo, né, que estava ali construindo as suas primeiras sentenças com a ajuda da Eunice, que ele fala que constrói, né, essas primeiras sentenças de uma maneira que não é enfadonha, porque parte ali dos interesses dele, né, o assunto que estava nas sentenças. Enquanto o pai e a mãe de Paulo Freire são personagens secundários. Por que são personagens secundários? Ele cita ali esses personagens, né? Quando diz que a mãe e o pai já o haviam alfabetizado antes de que ele fosse ali, né, para a escolinha da professorinha. Então, eles são personagens secundários, eles não têm um papel ali que é tão relevante naquela história, né? Porque naquela história ele fala sobre, né, o afeto, né? Ele fala sobre o fato de que ele começou a escrever as primeiras sentenças com a ajuda da professora Eunice, né? A quem ele chama de professorinha, enfim. Então, Eunice e Paulo são os protagonistas da narrativa. O pai e a mãe de Paulo são os personagens secundários, ficam em segundo plano, beleza? E agora vamos falar sobre, então, o espaço. Algo sempre se passa, né, em algum lugar. Por isso é importante situar o leitor, dar essa informação, dar essa noção de espaço, né, sobre o local onde ocorre aquela ação. A escolinha da professora Eunice foi o cenário, né, foi o lugar, foi o local para a experiência de Paulo Freire.
O espaço pode ser físico, no caso, como é, né, na história de Paulo Freire, ou pode ser um espaço psicológico, né? Quando o relato, a história, né? Quando o relato, quando a narrativa é influenciada por emoções, então o plano ali vai ser, né, a emoção, o que vai te direcionar, o que vai te dar essa informação, né? Vai ser emoção, sentimento e situações. Então, a gente tem o espaço físico, que é o espaço como acontece, né, no caso da história de Paulo Freire, e a gente tem um espaço psicológico, que vai ser mais comandado pelas emoções, pelos sentimentos, né? Então, espaço físico e espaço psicológico. E aí, agora vamos falar sobre o tempo. Paulo Freire conheceu a professora Eunice Vasconcelos na década de 20, né? Esse recorte temporal, ou seja, essa década, né, esse tempo específico, no qual se passa a ação, se refere ao tempo da narrativa. Como você viu anteriormente, o tempo pode ser cronológico, ou seja, hora, dia, mês e ano. Então, se a gente pensa 20 de maio de 2021, né, eu tenho ali um dia, né, 20, eu tenho um mês, mês 5, eu tenho um ano, 2021. Mas a gente tem também o tempo psicológico, que vai obedecer à ordem de importância dos pensamentos. Então, é a ordem dos pensamentos que vai te dar a ideia ali, né, de tempo. E apresenta uma ordem que não é linear. Então, por exemplo, quando a gente começa, quando a gente lembra da história de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é uma história que começa ali, né, então, pela morte, né, começa pela morte, ou seja, não tem uma estrutura linear. A estrutura linear que a gente tem é passado, presente e futuro, né? Então, é possível apontar 3 dimensões temporais e relacioná-las umas às outras. Então, o que é dimensão temporal? A gente tem a ideia de anterioridade, ou seja, o que aconteceu antes de algo. Então, eu estou aqui gravando a aula para vocês. Então, antes disso, eu almocei, por exemplo. Então, tem uma noção de anterioridade, algo que eu fiz antes de gravar a aula. Simultaneidade. Então, acontece ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou gravando a aula para vocês, vamos supor que eu estivesse aqui fazendo algumas anotações. Noção de simultaneidade, coisas que acontecem ao mesmo tempo. E a posterioridade, ou seja, algo que acontece depois. Então, quando eu terminar de gravar a aula, eu vou andar de bicicleta, exemplo, né? Então, eu tenho uma noção de posterioridade, né? E aí, gente, na próxima aula a gente começa falando sobre sequência narrativa, né? Vamos ainda estar nesse capítulo. Então, queridos, só para retomar. Só para retomar, só para retomar. Falamos, então, na aula passada sobre... Tem mais alguma coisa aqui em cima? Tem. Falamos, então, sobre o relato, né? Falamos sobre esse texto, né, que foi escrito por Paulo Freire, em que ele relata, em que ele conta, então, um pouquinho sobre o aprendizado dele escolar, né? Falamos também sobre a cronologia, né, sobre essa noção de tempo, né? E aqui temos algumas informações sobre Paulo Freire. Depois, algumas informações sobre a escritora Clarice Lispector. Gente, essa escritora, sou muito fã da Clarice Lispector. E aí, falamos, então, sobre os elementos da narrativa, sobre esses elementos que vão compor, então, uma história, né? Falamos sobre o enredo, falamos sobre o narrador personagem, né? Narrador observador, narrador onisciente, certo? Sobre personagem, noção de espaço, noção de tempo, beleza? E aí, na próxima aula, então, sequência narrativa, ok? Na próxima aula, nós terminaremos, então, o nosso capítulo, que se intitula Narração, ok? Então, queridos, vou parar bem aqui, nessa partezinha, tá? Para ficar bem claro onde nós paramos. Então, na próxima aula, nós daremos continuidade a esse capítulo. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e é sempre um prazer estar com vocês. Beijos.